Exercício 6. Seja um título de valor nominal de R$4.000, vencível em 1 ano, que está sendo liquidado 3 meses antes do vencimento. Sendo 42% ao ano a taxa nominal de juros correntes, pede-se calcular o desconto e o valor dessa operação. Então, a gente aqui está falando de desconto. Esse valor nominal é o meu valor futuro, é o que eu deveria pagar, certo? Então, aqui eu vou colocar R$4.000. Porém, eu estou pagando 3 meses antes. Então, 3 meses antes do vencimento. Sendo 42% ao ano a taxa. Então, essa taxa de desconto ou taxa de juros, a gente vai colocar como Dzinho, tá? E 42% ou 0,42 ao ano. Ok? Pede-se calcular o desconto e o valor. Quanto que eu realmente estarei pagando? O valor presente. Mas aqui, olha, gente, nós temos um problema. Porque aqui nós temos meses e aqui nós temos ao ano. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Lá nas formulinhas que eu falei para vocês, nas proporções, eu vou usar ao ano e ao mês. Porque eu quero transformar esse ao ano em ao mês, já que o meu período aqui está em meses, tá? Então, o que eu tenho é o seguinte, eu vou ter um juros ao mês, que é igual a várias coisas, e aí chega lá no ao ano. Então, ao ano, ele será dividido por 12. É isso que tá lá, né? Como nós estamos falando de desconto simples, é bem fácil resolver isso. Tenho de 0,42 ao ano. Por mês, eu só vou dividir isso aqui por 12 e eu vou encontrar. Mas eu quero que vocês aprendam a usar aquelas proporções que estão lá. Então, vamos fazer o seguinte. O ao ano eu tenho. E eu vou fazer, então, 0,42 dividido por 12. E isso aqui vai me dar 0,035. Então, eu encontrei que o juro ao mês é de 0,035. Eu vou escrever aqui embaixo essa nova informação que nós temos de 0,035 ao mês. Tranquilo? Agora, a gente pode dar continuidade. Tem que encontrar o desconto. O desconto é igual ao valor futuro vezes N vezes D, período vezes a taxa. Valor futuro, temos. Período, temos. Taxa, temos também. Ok, vamos calcular. Então, aqui o valor futuro, que é de 4.000. Período, 3 meses. E a taxa de 0,035 ao mês. Beleza. Agora é só fazer essa multiplicação e eu vou chegar no valor de R$420. Então, esse é o desconto que eu ganhei por estar pagando 3 meses antes do vencimento. Só que agora o exercício quer quanto que eu vou pagar. Então, se eu deveria pagar 4.000, ganhei 420 de desconto, quanto que eu realmente vou pagar? E aí, a gente usa a outra fórmula lá do desconto, que é o desconto é igual ao valor final menos o valor presente. Só que nesse caso, o que nós queremos é encontrar esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer, tá negativo, jogar lá para o outro lado positivo. Valor presente vai ser igual. Valor futuro, esse meu desconto tá aqui positivo, joga lá para o outro lado negativo. Não foi isso que a gente falou? O valor futuro menos o desconto que eu teria é o valor que eu realmente vou pagar. Então, vamos lá. Valor futuro, eu sei que são R$4.000. O desconto eu descobri que são R$220. O valor presente é, então,
R$ 3.580. Beleza? Esse é o valor que eu tenho que pagar. Esse é o valor do desconto. Questão 7. Determine a taxa mensal de desconto racional. Lembra que eu falei antes sobre os descontos, né? De um título negociado 60 dias antes do vencimento, sendo seu valor de resgate igual a R$ 26.000 e valor atual na data do desconto de R$ 24.436. Então, vamos lá. Que informação que eu tenho aqui? O exercício pede para determinar essa taxa mensal de desconto. Então, o que ele quer é esse desenho, a taxa de um título negociado 60 dias antes do vencimento. Então, esses 60 dias é o meu período. 60 dias. Ok. O seu valor de resgate é igual a R$ 26.000. É o valor que eu pagaria. Então, é o valor futuro, que é igual a R$ 26.000. E o valor atual na data do desconto. Então, eu ganhei um desconto e eu vou pagar agora R$ 24.436,10. Ok? Então, essas são as informações que eu tenho. O exercício que é a taxa. Então, eu vou ter que ir lá no lugar, nos descontos e ver qual fórmula que eu tenho taxa, né? Eu vou ter que substituir, vou ter que encontrar esse valor aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar essa fórmula do desconto. E lembra que eu falei lá tá valor futuro? Aqui eu preciso usar o valor presente, multiplicado pelo período e o desconto. Então, tá aqui o que eu preciso. Período, tenho. Valor presente, tenho. Desconto, o desconto eu não tenho. Então, primeiro eu tenho que encontrar esse valor aqui. Lembra lá o que é o desconto? É o valor futuro menos o valor presente. É o que eu pagaria menos o que eu realmente paguei. Eu descubro quanto de desconto eu tive. Então, vamos lá. O valor futuro eu conheço. R$ 26.000. O valor presente, R$ 24.436,10. Fazendo essa operação, eu chego no valor de R$ 1.563,90. Reais, né? Reais, eita. Então, tá aqui. Tenho o valor do meu desconto, posso jogar aqui na minha fórmula, porque o restante eu já tenho. Então, o desconto tá aqui, R$ 1.563,90 será igual. Valor presente, R$ 24.436,10. O período é de 60 dias. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou querer achar esse desconto ao dia. A gente geralmente usa ao mês, né? Então, aqui eu vou passar para 2 meses. 60 dias são iguais a 2 meses. Então, aqui eu vou pôr 2 e essa taxa, esse desconto, é o que eu quero descobrir. Então, aqui eu tenho multiplicação, vou fazer o 24.436 vezes 2, tá multiplicado pelo D, eu vou passar lá para o outro lado, dividindo. Então, aqui eu vou ter 1.563,90 dividido por tudo isso aqui. 24.436,10 vezes 2. Fazendo essa divisão aqui, eu vou chegar no valor de 0,032. Vamos passar para a porcentagem isso aqui? Então, a vírgula eu vou jogar 2 vírgulas para a direita. Então, o meu desconto é de 3,2%. Aqui, como eu usei o período de meses, é ao mês. Tranquilo, gente? Questão 8. Seja um título nominal de R$ 4.000, vencível em 1 ano, que está sendo liquidado 4 meses antes de seu vencimento. Sendo 42% ao ano a taxa de desconto adotada, pede-se calcular o desconto e o valor descontado desta operação.
Então, vamos lá. 8, eu tenho um título nominal, é o meu valor futuro, é o que eu deveria pagar, que é de R$4.000, que está sendo liquidado 4 meses antes, é o meu período, 4 meses. Sendo a taxa de desconto igual a 42% ou 0,42 ao ano. Pede-se, eu preciso calcular qual é esse desconto e qual é o valor descontado, o valor com o desconto, o valor presente, o que eu realmente vou pagar. Tô falando de desconto, é um desconto simples, eu vou lá pegar as fórmulas de novo, em que eu tenho que desconto é igual ao valor futuro vezes o período vezes essa taxa. Então, vamos lá. Desconto é igual ao valor futuro, que é 4.000. Esse período, 4 meses, e o desconto está ao ano de novo, gente. Essa questão aqui nós já fizemos. Vocês estão lembrados? Foi a questão 6. A gente já descobriu qual que é essa taxa ao mês. Então, voltem lá na questão 6 para ver o cálculo, que é 0,035 ao mês. Beleza? Agora eu tenho meses, tenho mês. 0,035. Ok. Fazendo essa multiplicação aqui, eu vou chegar no valor de R$560. Beleza? Agora eu preciso achar esse valor como desconto, o valor presente. O desconto é o quê? É o valor futuro menos o valor presente. Isso a gente já viu. Então, vamos fazer o seguinte. Desconto, eu tenho que é 560. Valor futuro, 4.000. O valor presente é o que eu estou procurando. Então, eu vou fazer o seguinte. Valor presente, jogo lá para o outro lado. Positivo. Aqui eu vou ficar com 4.000. Desconto está positivo, passo para o outro lado negativo, 560. Então, o valor presente será de R$3.440. Beleza? Questão 9. Calcule a taxa proporcional simples. Então, a gente tem que pegar aquelas proporções da capitalização simples. E aí, o que eu tenho é o seguinte, vou colocar aqui questão 9, a letra A. O que o exercício está pedindo é para calcular a taxa anual. Então, eu quero encontrar essa taxa ao ano. Mas eu tenho a taxa ao mês. Então, vamos colocar aqui, eu tenho 6% ao mês, ou então 0,06 ao mês. E aí, a gente vai pegar aquela relação que nós temos lá nas proporções, em que eu tenho que a taxa ao mês, ela é igual à taxa ao ano dividido por 12. Por que isso? Se eu tiver uma taxa ao ano e eu dividir por 12, eu encontro a taxa ao mês. O mesmo acontece se eu tenho uma taxa ao mês e eu quero encontrar ao ano. Eu vou pegar a minha taxa ao mês, multiplicar por 12 e eu encontro a taxa anual. Só para vocês entenderem essa relação aqui. Então, vamos calcular. A minha taxa ao mês é de 0,06. Esse 12 está dividindo, ele passa aqui para o outro lado, multiplicando. E aí, eu preciso encontrar essa minha taxa. Fazendo esse cálculo, então, 0,06 vezes 12, eu vou chegar no valor de 0,72 ao ano. Só que como a gente representa a taxa em porcentagem, 72% ao ano. Tranquilo? Agora a gente tem uma outra relação, 10% ao trimestre. Então, esse 10% vira 0,1 ao trimestre. E aí, a gente tem que fazer essa relação de trimestre com ano. E o que eu tenho lá é o seguinte, a taxa
ao trimestre dividido por 3 é igual a taxa ao ano dividido por 12. E por que esses valores aqui? Eu estou sempre fazendo uma relação com mês, tá? Então, se eu tiver um trimestre e dividir por 3, eu vou ter a taxa ao mês. Assim como o ano dividido por 12, eu vou ter a taxa ao mês. Se um trimestre que tem 3 meses, quantas vezes ele cabe dentro de um ano? Cabe 4 vezes. Então, se eu tenho essa taxa trimestral e multiplicar por 4, eu encontro a taxa anual. Vamos ver isso aqui. Então, aqui eu tenho a taxa trimestral. Ela vem para cá, 0,1. Esse 12 que está dividindo, ele vem pensar aqui para o outro lado, multiplicando. 12 dividido por 3. Isso aqui vai ser igual a minha taxa anual. Então, aqui, se eu pegar esse 12 e dividir por 3, eu vou ficar com 4. Lembra que eu falei? Quantas vezes um trimestre cabe dentro de um ano? 4. Multiplicando a taxa do trimestre por 4, eu chego à taxa anual. Então, vamos lá, aqui a minha taxa, 0,1 vezes 4, 0,4 ao ano, ou 40% ao ano. Beleza? Letra B. Agora, o que o exercício está pedindo é a taxa semestral. E está me dando a primeira taxa aqui, que é 60% ou 0,6 ao ano. Então, eu vou ter que fazer a minha relação de semestre com ano. Quantas vezes um semestre cabe dentro de um ano? Cabe 2 vezes. Então, se eu tenho uma taxa anual e eu quero saber quanto é por semestre, eu vou dividir essa taxa anual por 2 e eu encontro a taxa semestral. Vamos ver na relação que a gente tem lá, em que eu tenho a taxa ao semestre dividido por 6 é igual a taxa ao ano dividido por 12. Lembra que eu falei que a gente sempre faz relação com um mês. Semestre tem 6 meses, dividido por 6. Ano tem 12 meses, divide por 12. Então, vamos lá. Ao semestre é o valor que eu estou procurando. Então, vou deixar minha taxa aqui. Anual, 0,6. Eu tenho essa informação. 6 está dividindo, passa lá para o outro lado, multiplicando e divide tudo por 12. Aqui eu tenho 6 dividido por 12, vai me sobrar 2 aqui embaixo, né? Então, lembra que eu falei? Taxa anual dividido por 2, eu encontro a taxa semestral. Então, vamos fazer isso aqui. E é igual a 0,3 ao semestre. Ou, passando para a porcentagem, 30% ao semestre. Beleza? Última proporçãozinha aqui, que é de 9% ao trimestre, ou 0,09 ao trimestre. E agora, a gente tem que fazer essa nossa relação de semestre com trimestre. E aí, eu tenho o seguinte, eu tenho a taxa ao trimestre dividido por 3, que é igual a taxa ao semestre dividido por 6, ok? Se eu tenho a taxa trimestral, eu quero encontrar a semestral, em 3 meses a minha taxa é essa. Quanto que é em 6 meses? Então, eu vou multiplicá-la por 2. Vamos ver isso aqui. Então, eu tenho a taxa semestral, eu tenho a taxa trimestral, que é de 0,09. Esse 6 está dividindo, passa lá para o outro lado, multiplicando e tudo dividido por 3. Isso aqui ainda igual essa minha taxa semestral, que é o que eu estou procurando. 6 dividido por 3, eu vou ficar com 2. Lembra que eu falei? Multiplica o trimestre por 2, eu encontro o semestre. Então, vamos lá, fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar em 0,18 ao semestre, ou em porcentagem, 18% ao semestre. Bem tranquilo esse exercício aqui, né, pessoal? É só entender essas proporções que fica tudo mais fácil. Questão 10.
Encontre as taxas de juros compostos, tá? Agora a gente tá falando de tem que usar outra proporção. Mensal e trimestral equivalente a 25% ao ano. Então, aqui a informação que eu tenho é de 25% ou 0,25 ao ano. E o que eu tenho que encontrar é essa taxa. Então, eu vou colocar aqui, eu preciso da taxa ao mês e da taxa ao trimestre. Então, eu tenho que pegar lá no juro composto, a proporção que eu tenho ao ano, e primeiro eu vou usar ao mês. Então, a primeira relação que eu tenho lá é a seguinte: 1 mais a taxa ao ano elevado a 1 é igual a 1 mais a taxa ao mês elevado a 12. Essa é uma das proporções que eu tenho, né? A taxa que eu tenho é a anual. Então, eu vou substituir esse valor aqui. Eu vou ter 1 mais 0,25 elevado a 1. E aqui eu vou ter 1 mais a taxa ao mês e elevado a 12, tá? Como que a gente resolve isso? Primeiro que tá dentro do parênteses aqui. Então, aqui eu vou ficar com 1,25. Qualquer número elevado a 1, próprio número. Então, 1,25. Esse 12 tá aqui desse lado elevado, né? Que esses parênteses aqui estão elevados a 12. Quando eu jogo ele lá pro outro lado, ele passa como raiz. Então, é a raiz de 12, que será igual a 1 mais a taxa ao mês. Como que eu resolvo isso? Vamos lá, então, pegar na nossa calculadora. Aqui, olha, eu tenho em amarelo um X e raiz. Então, eu vou apertar o Shift, que é amarelo, tá? E ele vai aparecer aqui. Só que antes eu preciso colocar o 12, que é a minha raiz, Shift amarelo e o valor. Tá aqui o meu valor. Então, eu vou colocar esse valor aqui, que é de 1,0188, tá? Arredondando. Aqui eu vou ter 1 mais a minha taxa, ao mês. Esse 1 tá positivo, passa lá pro outro lado negativo. Então, a minha taxa vai ser esse 1,0188 menos 1. Então, só tirar 1. A minha taxa será de 0,1. Eita, gente. 0,0188 ao mês. Ou seja, passando para a porcentagem, 1,88% ao mês. Beleza? Agora, vamos pegar aqui a nossa próxima relação em que eu tenho ano e trimestre. E aí, vamos pegar lá as proporções do ano. Eu vou ter 1 mais I a elevado a 1, que vai ser igual agora ao trimestre. 1 mais a taxa ao trimestre elevado a 4. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter 1 mais 0,25 elevado a 1. Isso a gente já fez. Aqui 1 mais a taxa ao trimestre e tudo isso elevado a 4. Aqui eu vou ficar com 1,25. Agora eu tenho elevado a 4 desse lado. Eu vou jogar lá para o outro lado como uma raiz quarta. Beleza? Aqui eu tenho 1 mais a taxa ao trimestre. Fazendo esse aqui, então vamos lá de novo. 4, Shift. Aqui eu peguei a raiz. E eu vou colocar o valor, que é de 1,25. E eu encontrei o valor de 1,05
0,74, arredondando. E isso aqui é igual a 1 mais a taxa ao trimestre. Esse 1 tá positivo, passa lá para o outro lado negativo. Então, a minha taxa será de 0,0574 ao trimestre. Ou, passando para a porcentagem, 5,74 ao trimestre. Beleza, gente? Esse dos juros compostos é um pouquinho mais complicadinho, mas também não é muito difícil, não. Qualquer dúvida, vocês me chamem, beleza?